o que é a profissão de um notário. Vamos falar primeiro em Israel, porque em Israel não existe notário, tem notarion. A palavra é notarion. Nos Estados Unidos, ou nos países da Europa, em muitos deles, existe o que chama-se public notary. Aqui não tem notário público. No Brasil, seria um tabelionato. Aqui é um notarion. O que é um notarion? Qualquer um pode ser um notarion? Não. Antigamente, você tinha que ser advogado por 15 anos, agora diminuiu para 10 anos, e depois de 10 anos você pode fazer uma prova, fazer um pequeno curso e virar notarion. Isso não quer dizer que você sabe lidar com a profissão, que você tem experiência. A gente só começa, todo mundo começa de algum lugar. O problema é que os erros feitos por alguém que é notarion é quase impossível de consertar. Documentos não podem ser consertados, têm que ser refeitos. E se alguma coisa no documento notarial está errado, você provavelmente não vai conseguir consertar. Principalmente no que tem a ver a Reshut Hagirah Ve'Ochlossin Ve'Hagirah, ou que a gente chama de Misrad HaPnim, ou seja, no Ministério do Interior, se você vai pedir para fazer aliá, para ter um cônjuge, receber o seu visto, seja o que for. Cada documento, cada frase naquele documento hoje é super importante. Então vamos lá. O que é o notário no Brasil? O notário é a função notarial. O notário é um profissional do direito titular de uma função pública, nomeado pelo Estado. Um segundo. Aqui, o notário não é nomeado pelo Estado. A licença dele, o registro dele é feito no Ministério da Justiça, mas não é uma licença como no Brasil. Nós não somos tabeliões, nós não temos tabelionato. Cada notarion pode até trabalhar de sua casa. Ele tem que ter um selo desse tipo e um carimbo desse tipo, que na verdade não é obrigatório, mas é 100% usado por todos. E ele tem que ter uma licença que esteja válida, aí ele pode fazer a função, ou exercer a função de notarion. Não tabelião, não notário como no Brasil. Então, vamos lá. A função notarial se estende a todas as atividades jurídicas não contenciosas. Não. Em Israel, não é assim. Tem muita coisa que eu posso fazer, mas no Brasil, o notarion, o notário, o tabelião, tem muitos poderes que nós aqui não temos. Outra diferença, os documentos notariais que podem ter por objeto a formalização de atos e negócios de todo tipo são redigidos pelo notário. Não. O notário notarion em Israel nem sempre redige os documentos, geralmente ele não redige, mas mesmo quando ele faz o documento, ele não faz o documento como notarion. Eu quero que vocês entendam, quando ele está fazendo um documento jurídico, ele está usando a licença dele de advogado. Ele está exercendo advocacia e não usando a licença ou exercendo a profissão de notarion. São duas coisas completamente diferentes, distintas. Você, se tiver algum problema com o notário, você lida com o notário, com o Misrad HaMishpatim, com o Ministério da Justiça, uma reclama, alguma coisa, e não com Liskat Orei Hadin, ou seja, a OAB daqui. Entre as diferenças que a gente vai ver é que o notarion não é como no Brasil, o notário é o único responsável pela redação dos documentos, então entendemos que não é isso no Brasil. Ele é livre para aceitar ou recusar todo o projeto ou minuta que lhe apresentarem. É verdade parcialmente em Israel. Eu, como notarion, se acha que um documento não está de acordo com a lei, se vocês estão fazendo, por exemplo, um contrato, eu vou dar um exemplo não existe, mas vou fazer um contrato, nós dois somos criminosos, eu faço um contrato com você que você vai matar uma terceira pessoa. O notarion pode colocar 500 selos, se não vai fazer esse documento ser um documento válido, e se, por exemplo, tiver entre vocês dois um acordo que eu acho absurdo, que não é juridicamente correto, eu, como notarion, posso falar, gente, não assino, esse documento está errado. Ok? Então, isso é parecido com o Brasil. Os documentos notariais no Brasil gozam de uma dupla presunção de legalidade e exatidão do seu conteúdo e não podem ser contestados por vias judiciais. Isso não existe aqui. O documento pode ser sempre contestado, mas você não está contestando o trabalho do notarião, você está contestando o trabalho do advogado que redigiu aquele documento. A última diferença, a lei nacional determinará a área de competência de cada notário, assim como o número de notários suficiente. Em Israel não existe número de notários suficiente. Quem passa na prova, depois de 10 anos de advogar, ele pode ser notarion. Assim como o advogado
precisa ter experiência? O notarion precisa de ter muita experiência, especificamente com o Ministério do Interior. Não é suficiente o carimbo, ou seja o que for. Redigir um documento que passe com facilidade nos ministérios precisa de experiência. Tenha um bom dia, boa sorte no seu processo.